Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia por gentileza no tema deste culto. Lucas capítulo de número 9, verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Muito obrigado, poder vos assentar. Quero ser grato a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar mais uma vez sobre essa tribuna para junto com os irmãos adorarmos ao Senhor, ouvindo e ministrando a palavra de Deus. Quero ser grato a Deus, a pessoa bendita do pastor Reinaldo, nosso líder, ao evangelista Rafael, meu líder dos obreiros, o pastor Solange, a cada um dos meus irmãos que juntamente labutam comigo nessa peleja contra o inimigo. Sou grato a Deus, ao meu pai, meu maior exemplo de fé e de vida, a minha esposa, alguém que está lado a lado comigo todos os dias. Segurou a bronca hoje lá em casa, as crianças correndo para lá e para cá, cuidando da casa, fazendo tudo. Me deixou quietinho lá estudando, para junto ministrarmos a palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu amor, te amo muito. Sou feliz e grato a Deus por tê-lo ao meu lado. Irmão, a cada um de vocês que veio, você não está aqui à toa. Você não veio a um lugar qualquer, a um lugar comum. Você está em nenhum outro lugar a não ser a casa de Deus. E eu tenho uma mensagem breve ao seu coração nessa noite. O evangelista Lucas, quando ele vai escrever o seu livro, ele é agora um pesquisador, alguém que gostaria de saber dos feitos de Jesus. Porque por mais que nós vamos ler a palavra do Senhor, nós damos ênfase quando nós falamos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ainda assim, Lucas ele não foi uma testemunha visual do que se aconteceu. Ele não viu Jesus ressuscitando mortos, ele não viu Jesus curando enfermos. Lucas não viu Jesus apregoando o evangelho sobre essa terra. Só que a veracidade do evangelho, ela é passada de geração em geração. Quando nós vamos pesquisar acerca de Lucas, ele escreveu esse livro cerca de 50 a 60 anos após Cristo ser assunto aos céus. E agora ele não viu visualmente o que Jesus fez, mas testemunhas que viram passaram para ele os conhecimentos visuais daquilo que foi feito. E é muito empolgante quando você vai pregar acerca do que Jesus faz. É maravilhoso você falar que Jesus mandou lançar a rede e ela veio repleta de peixes. É maravilhoso você falar que alguém estava precisando de uma cura e Jesus agora traz isso para a vida da pessoa. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, melhor do que falar do que Jesus fazia, é falar do que Jesus pregava. E esta é uma verdadeira mensagem. Só que Lucas ele não viu o que aconteceu, ele não ouviu o que Jesus falou, ele não estava presente. Mas alguém com o coração guardado na palavra disse: olha, Lucas, assim aconteceu. Assim Jesus disse, assim Jesus falou. Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vemos que o livro de Atos também foi escrito por Lucas. E agora Paulo, cheio do Espírito Santo, estava em Troade, no seu capítulo de número 20. E agora ele vai viajar no dia seguinte. Então ele prolonga a mensagem. E a Bíblia vai dizer que ele prega até cerca de meia-noite. Só que Eutico estava cansado numa janela e vai cair do terceiro andar. E agora a Bíblia vai dizer que levantaram ele morto. Quero eu conjecturar que como Lucas estava lá presenciando a vida de Paulo, o evangelho que o próprio Jesus Cristo pregou para ele, descendo do céu como um clarão, vai mostrar para ele que
olha, esse rapaz está morto. Eu sou médico e eu estou entendendo do que eu estou falando. Paulo não tem mais jeito. E agora vai dizer que eles levantam o rapaz morto, mas Paulo desce cheio do Espírito Santo. Creio eu, na minha conjectura, não está escrito, que Paulo vai dizer a Lucas: você só está falando do que você conhece no natural. Você está falando do que você conhece acerca da sua faculdade humana, daquilo que você estudou. Mas deixa eu mostrar para você o que Jesus fazia e agora está fazendo através da minha vida. Paulo vai se inclinar, vai abraçar o rapaz. Não fiquem preocupados, pois a vida está nele. Paulo mostra para Lucas o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Ressuscita um rapaz. Só que agora ele pôde ver isso acontecendo. Antes não. Mas ainda assim a veracidade dos fatos é muito notória. E agora ele vai deixar escrito no seu capítulo de número 9, verso 23. Esse versículo ele é tão verdade que Mateus foi uma testemunha visual. Mateus andou com Jesus e viu tudo que Jesus fez, tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava. Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, no seu capítulo de número 16, verso 24, esse mesmo versículo está escrito lá, que Jesus agora declara, e Mateus também deixa escrito. Então logo nós vemos que uma testemunha que andou com Jesus escreveu. Uma testemunha que andou com Jesus e viu, não pôde escrever, contou para Lucas, Lucas confirmou, é verdade. Isso é muito mais empolgante do que você ouvir Jesus falar, do que Jesus curou, que Jesus ressuscitou, que Jesus libertou. É você ouvir o Evangelho que Jesus pregava, não a cura que ele fazia, porque isso traz para dentro de nós um arrependimento, uma mudança de caráter. Jesus está dizendo: não adianta nada você fazer tudo isso se dentro de você não for santo, não for verdadeiro, genuíno, uma vida de santidade diante do Pai. Eu vim aqui nessa noite trazer para você a esperança, porque para salvo não se prega a salvação, para salvo se pega perdição. Se nós estamos salvos em Cristo Jesus e não andarmos no caminho correto, qual será o nosso destino? Para onde nós iremos? E essa testemunha prestou atenção nisso. Lucas também prestou e vai dizer: e ele dizia para todos, se alguém... Já abro um parênteses para dizer para você, aquilo que algum vizinho, algum falastrão, um fofoqueiro, alguém que te odeia, talvez alguém que te abandonou, que disse que você não presta, que você não ia dar em nada, que você não vale nada, Jesus está dizendo: você é alguém, você é importante para Deus. Você quer? Se alguém quer, eu estou sentindo a presença dele aqui. Se alguém quer, você tem que querer. Vai partir de você. Há 2030 anos atrás aproximadamente, Jesus morreu por mim e por você para que houvesse a nossa salvação. Mas se você quer andar com Jesus, é você que tem que querer. É o mesmo que desejar, é o mesmo que pretender. Você quer? Então você vem após a mim. Se você andar na frente de Jesus na sua caminhada, você vai se perder. Se você quer seguir por um caminho onde Cristo não está na sua frente, você vai tropeçar. Se Ele é o caminho e está te mostrando o caminho, você tem que vir após Ele. Não infla o seu ego achando que você pode tudo e todas as coisas, porque Ele pode.
Então, já que você quer, vai após Ele. Vai após Ele que vai dar certo. Uma certa feita eu estava viajando e eu vi um caminhão com uma frase escrita: é Deus na frente e nós no vácuo. É frase de para-choque de caminhão. Mas ainda não servindo a Cristo, o caminhoneiro estava dizendo: é o melhor caminho seguir, é atrás de Cristo, é atrás de Deus, é atrás de Jesus. Aonde ele for, se você o acompanhar, vai dar tudo certo. E agora ele vai dizer: quer? Então tudo bem, então venha, mas venha após mim. E o que você faz atrás de mim? A si mesmo você se negue. É muito fácil, irmão, se eu estiver comendo um sanduíche, alguém me pedir um pedaço e eu falar não. É muito fácil se eu estiver tomando um sorvete, alguém me pedir e eu falar não. É muito fácil eu não querer compartilhar daquilo que é meu. Eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos, eu tenho limites. Se a pessoa querer ferir o meu caráter, a minha integridade, eu vou falar não. O princípio de uma negação, ele é muito fácil você falar não, em vários aspectos da sua vida. Eu quero ver você falar não para você mesmo, para seguir o Evangelho. A sua carne está dizendo: eu não quero orar hoje. E aí você, cheio do Espírito Santo, fala: você tem que me obedecer, você vai orar sim, querendo ou não querendo. Ela fala: não queria jejuar, você fala: vai jejuar sim. Eu estou com sono, não estou conseguindo ler a palavra, eu estou cansado, não quero ir para o culto. Você vai sim. Já falou isso para você mesmo? Tem vivido isso nos seus dias? Onde é mais fácil nós ficarmos 3, 4, 5, 20 horas na frente de uma televisão, no celular, batendo papo, rede social, conversando fiado. Deixa eu trazer um recado de Deus para você. O inimigo está tentando nos distrair. Negue-se a si mesmo, faça a vontade do Senhor. Nós não temos muito tempo, irmãos. Nós não temos muito tempo. Você quer vir? Vem atrás dele. Chega atrás dele, sabe o que você faz? Se nega. Eu não queria, mas eu vou assim mesmo. Eu não concordo, mas eu vou assim mesmo. Está doendo, mas eu vou assim mesmo. A minha carne está pedindo para parar, mas eu vou assim mesmo. Quando você se enche do Espírito, você perde a vontade de fazer as coisas que você quer. E a sua vida flui naturalmente. É notório isso é normal. Nós somos feituras do princípio do Senhor. Tudo que é natural, que nós deixamos seguir o curso, flui naturalmente. Tudo aquilo que nós queremos colocar a mão, acelerar o processo, mudar o ritmo, mudar a coisa, nem sempre dá certo. Você lembra do que Jesus disse? Que era necessário passar por Samaria. Qual é a menor distância entre dois pontos, irmão? É uma linha reta. O povo saía da Judéia e ia para a Galiléia. Eles tinham que dar uma volta, porque não conversavam com quem estava aqui. Preferia dar uma volta, chegava morto de cansado, mas não quebrava o paradigma: me perdoe, está perdoado, e segue o seu caminho mais perto, porque não queria negar a si mesmo. Mas Jesus não tem problema com isso. Jesus não tem problema com isso. Venha após mim. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E sabe o que você faz? Toma com a sua mão. Pega. Quando, Estevão? Todo dia. Todo santo dia. O pastor falou que quinta-feira nós aturamos pessoas no nosso trabalho por causa do salário. Agora eu não quero aturar um irmão dentro da igreja, terça, quinta e domingo. Para que céu que você vai, se não é do mesmo que esse irmão aí? A graça que está sobre ele não está sobre você, não? A unção que Deus repousa sobre ele não pode repousar sobre você, não? Então lá no céu vai ter tempo de avivamento e outras igrejas lá. Lá no céu vai ter os departamentos separados. Jesus está voltando, irmão, e a sua indiferença está ficando aonde?
Jesus está chegando e o seu orgulho está ficando aonde? Jesus está voltando e a sua soberba está ficando aonde? Jesus está voltando e o seu ego está inflando, está perdendo sua salvação. Você vai fazer o que com isso? É todo santo dia. Pega. Tomar é o mesmo que pegar, é o mesmo que agarrar. Todo santo dia. Pegar o que, Estevão? A sua cruz. Você acha que é moleza ser cristão? Você acha que é moleza servir a Cristo? Você acha que é moleza ser servo? Deixa eu falar algo para você. Se você aceitou Jesus e alguém falou para você que o evangelho era somente oba-oba, era só vitória, só alegria, te contaram uma mentira. Te contaram uma grande mentira. Mas de uma coisa eu sei, irmão, independente de tudo que eu estou passando, de tudo que eu estou enfrentando, se eu sei que Jesus está comigo, eu vou muito mais além. Eu não me importo com nada disso que eu estou passando. Se Cristo conosco vai, nós iremos. Tome a sua cruz. Evangelho é isso aí, irmão. É batalha, é luta, é dificuldade. Mas disse Jesus: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Para refletir agora o que você está vivendo. Já parou para imaginar se tudo que você está vivendo, você estivesse vivendo sozinho? É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que após Jesus ressuscitar e vir buscar a cada um de nós, aquele que ficar, se não for agora, dificilmente vai depois, irmão. Se está tudo difícil agora com o Espírito Santo, pensa sem Ele. Volte uns anos atrás na história, onde esse livro aqui, foi queimado várias vezes, foi destruído de nações. O que você faria sem a sua Bíblia? Por onde você se guiaria? Qual caminho você seguiria? Jesus está dizendo: vem após mim. Você quer? Tudo bem, então se nega. Agora pega a sua cruz. O que você faz? Me segue. Depois que você renuncia a tudo isso, você me segue. Seguir a Jesus, irmão, não é igual nós pensamos no Instagram, no Facebook, numa rede social, onde uma pessoa coloca parte da vida dela lá, e aí você fica acompanhando, sabendo: fulano comeu carne, fulano comeu cebola, fulano comeu alface, porque você está vendo que a pessoa quer colocar. Jesus não. Ele fala: você quer me seguir? Eu sou isso aqui, o caminho, a verdade, a vida. Eu te protejo, eu cuido, eu zelo, eu te levo, eu te abençoo. Você sabe o significado de seguir no dicionário? É o mesmo que acompanhar. Você quis, você negou, você pegou, agora você anda do lado do mestre. Quando você chega, ele está indo na sua frente, porque ele precisa te proteger o tempo todo. Agora você já anda do lado. Quem te olha de longe para tentar contra você, já bate em retirada e fala: aquele dali está indo com Jesus Cristo. Larga ele em paz, não mexe com ele. Se coloque de pé, por gentileza. Em meio a tudo que nós estamos passando, o mês de maio agora vai fazer 10 anos que eu retornei para Cristo nessa casa. Foi a melhor decisão que eu decidi tomar da minha vida novamente. E de tudo que eu continuo enfrentando, se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Quando eu tinha cerca de 12 anos de idade, eu falo isso há 20 anos atrás, nós não tínhamos bicicleta, não tínhamos celular, nós não tínhamos nada na nossa casa em relação tecnológica, não tinha carro, não tinha nada. E o meu pai sempre foi fã de pescar. E eu disse assim: pai, eu quero ir. E ele disse: tudo bem. E eu fui na garupa da bicicleta dele. Quando chegou lá, irmão, tinha espinho na lagoa. Teve uma parte lá que eu passei com água no peito, morrendo de medo.
E ele indo na frente, eu segurando na camisa dele. Bora que vai dar certo. Chegava lá, ele pegando peixe e eu não. Jesus teve misericórdia. Medo de morrer afogado, medo de jacaré. Eu tinha 12 anos, eu era uma criança. Mas eu quis ir. Eu enfrentei dificuldades. Eu enfrentei batalhas nessa pescaria para um menino de 12 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós voltamos para casa, a mamãe fez uma linda muqueca. Estevão, não entendi, vai entender agora. Se você querer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Vai ter batalha, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter desafios. Mas nós vamos chegar na glória, irmão. O final desse caminho, ele é bom. O final desse caminho, ele é maravilhoso. E deixa eu te dizer uma coisa. Não queira ir para o céu por causa do céu, não. Porque se Jesus não estiver no céu, é só mais um lugar. Jesus está contigo aqui na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu dia a dia. Então se você quer ir para o céu, queira por alguém que está lutando por você juntamente contigo, que segura na sua mão, que vai do seu lado. Pastor, ao decorrer desse dia, estava eu em casa orando, e agora o Espírito Santo de Deus me arrebata a um lugar pequeno, menor do que aquela sala de reunião ali. E eu vi o Senhor muito jovem, uma mulher orando no altar, e o Senhor orava do lado dela. Eu falei: Deus, o que é isso? E Deus disse: ali foi o começo de tudo. E agora o tempo vem passando nessa visão. E eu vi quando nós chegamos naquela igrejinha ali, onde nós reunimos perto do açougue Careta. E agora o Espírito Santo vem falando no meu coração e abre a minha visão. No dia que houve a separação, quando o pastor Luiz foi para lá e o Senhor decidiu ficar ali, eu vi o Senhor abrindo aquele portão grande, entrando dentro daquele templo vazio. E o Senhor olhou para o céu e disse bem assim: Deus, eu estou aqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Mas eu sei que o Senhor está. Então eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. E agora o que acontece? Nós chegamos até esse ministério aqui, e Deus me traz a visão. Pessoas falando mal do Senhor, pessoas criticando o seu ministério. Mas eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu vi o Senhor vestido com uma estola sacerdotal, uma roupa azul, coisa grande, coisa fina, coisa linda. Aquela roupa repleta de ouro, do jeito que Deus mandou Moisés fazer. E agora o Senhor caminhava aqui dentro dessa igreja, carregando um incensário, e a fumaça foi subindo. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Ele falou: enquanto as pessoas estão falando mal dele, ele está me adorando. Enquanto as pessoas estão criticando ele, ele está me buscando. Enquanto as pessoas estão fazendo o que não deve, ele continua olhando para mim. E eu vi as suas costas todas feridas, e Deus falou: eu estou cuidando dele, fica tranquilo. Agora, pastor Reinaldo, Deus me tirou de lá, me levou em 3 centros de Umbanda aqui na região deste templo aqui. Pessoas que lutavam impiamente, tentando fazer obras contra a sua vida. Eu vi quando um homem de branco entrou lá dentro e disse: não toca naquela igreja, nem mexe com meu servo. Não toca naquela igreja, nem mexe com meu servo. E Deus mandou te dizer que está chegando dupla honra para o Senhor. Dupla honra está chegando para o Senhor. E para o Senhor entender que Deus está falando contigo, nasceu um projeto no teu coração. Não foi o que o Senhor falou com nós hoje cedo, é outro projeto. O Senhor nem contou para a pastora Josiele. E Deus mandou te confirmar que o Senhor está esperando confirmação. Ainda mandou te dizer o seguinte: o recurso não vai faltar. Tudo que nascer no teu coração para a minha obra, pode ficar tranquilo que eu garanto. Eu agradeço a minha oportunidade. Não consigo ir além do seu olhar.